O torcedor do Tigrão, Tigrão da Vila Famosa, Tigrão que está se preparando para as quartas de finais do Campeonato Goiano, segundo jogo. A equipe enfrenta amanhã o Anápolis às 3h30 da tarde no Oba. Depois do jogo você vai ver toda a repercussão aqui no Sou Tigrão e no site Sou Tigrão. Hoje a gente tem um convidado que tem muita história no futebol goiano e principalmente com a camisa do Vila Nova. Torcedor colorado, Christian Lauria será o nosso convidado. Ele que foi artilheiro do Campeonato Goiano em 1996 com 22 gols. Hoje é o nosso convidado da live colorada. Você que está entrando na nossa live, daqui a pouquinho ele vai entrar aqui, a gente vai começar nosso bate-papo. Já deixa a sua mensagem, não perca seu tempo, já deixa a sua mensagem que a gente vai ler aqui e falar do bate-papo. Quero agradecer a Mãos à Obra Representações, falando isso até mandar uma mensagem pro pessoal lá da Mãos à Obra, o André tá aqui conosco. Ele que é gente boa demais, né? Tá continua a nossa parceria aí na live colorada, ele continua, ele que faz parte aí do nosso projeto, apoiando sempre esse grande projeto, né, da Live Colorado, onde a gente traz personalidades do Vila Nova, jornalistas, para analisar o momento do clube. E hoje a gente tem um personagem histórico que é o Christian Lauria. Eu estou esperando ele entrar aqui. Ele entrando, a gente inicia o nosso bate-papo. E você que está aí conosco, aproveite, né, e já fique atento, né, deixa a sua mensagem, na verdade, para o grande Christian. O André Luiz entrou aqui, o personal Valdir também está aqui conosco. Galera que está entrando aí na nossa live, já voltou, estou esperando o Christian chegar aí, ele foi pegar uma aguinha e a gente começa a nossa live. Igor Lima, Cláudio Pereira, a galera está entrando aqui para acompanhar o nosso bate-papo. Você que está ao vivo aí, deixa a sua mensagem pro Christian que a gente vai ler aqui na live. Será uma grande honra ter a sua companhia nesse grande bate-papo aqui na live colorada. Amanhã, então, lembrando, Tigrão amanhã enfrenta o Anápolis, né? Primeiro jogo o Tigrão ganhou de 4-0 e agora pega a equipe lá anapolina, né? Não é a Anapolina, é o Galo da Comarca. Segundo jogo que seria no sábado, passou para a sexta-feira, né, por conta do Anápolis estar com os contratos encerrando no dia 30 de abril dos seus jogadores. Desta forma, a equipe do Anápolis pediu para transferir o jogo para sexta-feira e o jogo acontece nesta sexta-feira às 3h30 da tarde. Detalhe que será transmitido também pelo Globoesporte.com. É falar TV Anhanguera, mas é pelo Globoesporte.com. Tô só aguardando o Christian chegar aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Jorge Luiz entrou aqui também na nossa live, o Eduardo Ferreira. Galera que tá entrando, tá querendo que o nosso Christian chegue aí pra gente começar o nosso bate-papo. Tô esperando ele chegar. Ele chegando, a gente inicia aí essa nossa live. Gente que já teve o Tim, né? O grande Tim que sempre acompanha o nosso bate-papo. A gente também já teve aí o nosso querido Kaká Braga, Anderson Barbosa também já fez parte aí da nossa live. Estou esperando o Christian chegar, gente, para começar o nosso bate-papo. E logo depois a gente vai ter ídolos, personalidades aí do Tigrão. Tô esperando o Christian chegar aqui, gente. Ele ainda não apareceu. Galera que tá entrando aí, nós estamos esperando ele chegar. Peço até desculpa dizer que a câmera tá tremendo um pouco, mas quanto a alguns movimentos que eu estou fazendo aqui, estou esperando ele chegar para iniciar o nosso bate-papo.
Wender Martins entrou aqui também. O engenheiro Cadu. Guileandro, na verdade, está aqui também. Jorge Luiz Souza. Cláudio Pereira. Agora estamos esperando o Christian chegar aqui. O Christian entrando, a gente inicia o nosso bate-papo aqui na live colorada. Então, ele chegando, a gente começa aí. Estou esperando ele aparecer por aqui para a gente começar a nossa live, gente. Christian, que foi campeão do Vila em 96, a Série C, junto com Sabino, Tim, Rony, Luciano Goiano, né, o goleiro Humberto, né, ele que tem uma história importantíssima, né, com a camisa do Vila Nova, conquistou esse título importante de 96 da Série C, e o título também de 95. Ele não era o titular de 95, mas entrou no decorrer das partidas. E mandar um abraço para o André da Mãos à Obra Representações, representante Intelbras, que está aqui conosco, parceiro do nosso projeto, que continua aí firme e forte apoiando as nossas lives. Eu estou esperando o Christian chegar para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Esperando aqui a gente inicia a nossa live. Um abraço, André, um abraço. Marcelo Mag também entrando aqui. Estamos só aguardando o Christian chegar. Vou enviar mais uma mensagem. E aí ele entrando aqui, a gente inicia. Esperando ele. Mandar um abraço lá para o William Fernandes, lá de São Luís dos Montes Belos. Está aqui conosco também. Marcinho também está aqui. William Fernandes. Pode deixar que eu vou dar esse recado para o Christian. Estou esperando ele chegar aqui. Ele até agora não apareceu. Deixei uma mensagem para ele. Estamos só aguardando ele chegar para a gente começar o nosso bate-papo. João Batista Regis também está aqui conosco. Eduardo dos Anjos, a torcida do Tigrão aí. Entrando aí, falando Vila, Eduardo, amanhã tem Tigrão, hein? Aproveitar que vocês que estão no ar, enquanto o Christian não chega, eu queria saber o que vocês acham aí sobre a campanha do clube no Campeonato Goiano. O Vila tem possibilidades de conquistar o título do regional nesta temporada? Fica a dica aí pra vocês, fica a pergunta, na verdade, pra vocês. Quero saber aí de você que está acompanhando a nossa live, esperando o Christian chegar. Comente para nós que a gente vai colocar em pauta aqui até o Christian aparecer. Ana Lívia também está aqui conosco, um abraço para ela. Fábio Oliveira, galera entrando na nossa live aqui. João Batista Regis. Estamos só esperando o Christian aparecer aqui para a gente começar o nosso bate-papo. O Eduardo diz aí que a campanha é boa. Tem sim, eu também acho, né? Eu penso que o Vila está fazendo um bom campeonato goiano. Na minha visão, precisa de mais reforços para a Série B, né? Eu acho que o time da Série B ainda precisa ser mais qualificado. Eu acho que precisa de mais um atacante de velocidade, mais um centroavante mais rápido, né? Tá aí o Sanderley Braga, Sanderley que jogou no Vila. Tá aí, ó. Tá aí conosco. O Botelho 92, tá aí, tá dizendo que o Tigrão vai ganhar. O Valmir Alves também acabou de entrar. Eu penso que o Vila precisa de mais um zagueiro mais jovem, né? O Alisson lá ainda tá devendo. O Nilson Júnior fez algumas partidas boas, mas não me agrada. O Vila precisa de mais reforços, mais um volante, na verdade mais dois volantes, para compor esse meio de campo aí e ter um time qualificado, porque a Série B é um campeonato muito difícil, é um campeonato bastante disputado. O Christian entrou, agora a gente vai colocar o papo. Esperando ele aceitar aqui. Felipe Moura também acabou de entrar. Galera que está entrando aí na nossa live.
Wagner podia convencer o Thiago Galhardo. Acho difícil o Thiago Galhardo vir jogar no Vila. Boa noite, Christian Lauria! É uma grande honra receber você aqui na nossa live colorada. Cara, eu conversei com alguns ex-companheiros de você, né, que é o Tim, o Kaká, o Anderson Barbosa, o Zé Teodoro, que foi técnico seu lá da Jataiense. Eles falaram que você era um cara fenomenal, que jogou muito nessa final da década de 90 no Tigrão. Boa noite, Christian, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa noite, Douglas. Eu que agradeço, uma satisfação enorme estar aqui com você, para a gente bater esse papo aqui legal, lembrar de velhos tempos e essa galera boa, né, que você mencionou aí. Realmente, cara, Zé Teodoro foi meu treinador lá na Jataiense e um cara vitorioso, né? Anderson Barbosa, meu companheiro de ataque, e todos aqueles que me ajudaram a fazer muitos gols pelo Tigrão, né? Tim, Kaká, Rony, Luciano. E eu vou ser até injusto, porque eu não vou falar o nome de todos, mas é muito bom estar aqui com vocês. Tem um aqui que está acompanhando aqui, que era zagueiro, Sanderley, está aqui conosco também, acompanhando a nossa live. Grande Sanderley, jogou com a gente lá na Jataiense, e me lembro muito bem do Sanderley, porque ele estava vindo de uma lesão muito séria, e o Zé Teodoro aceitou que ele fosse lá para a Jataiense para ele se recuperar dessa lesão, se não me engano, uma lesão de cruzado de joelho. Mandar um abraço também para o lateral Lima, né? Que antes era Anderson Lima, agora é só Lima, que jogou no Vila Nova. Luiz Marques, que também esteve no Vila Nova. O Wesley Nunes está dizendo aqui, esse Christian jogava muito. O pessoal gosta muito de você, hein, Christian? Poxa, cara, esse pessoal é tudo amigo, né, cara? A amizade continua, né? A gente nunca perde a amizade, né? Pô, o Wesley foi um excelente zagueiro no Vila Nova. O Anderson Lima foi meu jogador na base do Vila, tá jogando hoje lá no Pará. E eu tô vendo aqui muitos, cara, muitos entrando aqui, alguns atletas, ex-atletas meus, outros que jogaram comigo no Vila Nova. Muito feliz, cara, de rever muita gente bacana aqui nessa live. Pra gente começar o nosso bate-papo, Christian, como o futebol apareceu na sua vida? O futebol apareceu na minha vida desde muito pequeno, quando eu comecei a jogar futsal, numa equipe aqui de Goiânia, e a partir desse Pode falar o nome. Foi no Clube Jaó, né? Eu jogava futsal pelo Clube Jaó, e lá eu encontrei na verdade, o meu pai encontrou um amigo dele, que por sinal era o diretor da base do Vila Nova, né? Seu Manuel Barbosa, que era amigo do meu pai, e por coincidência ele me viu saindo do jogo e abraçando meu pai após o jogo. E aí ele perguntou, né? Chegou no meu pai e falou: "Uai, Valdir, esse menino aí?" "Não, é meu filho e tal." Eu falei: "Não, eu preciso dele lá no Vila Nova." Aí meu pai: "Não vou levar não, porque não dá certo, que não sei o que." Meu pai fez um joguinho lá, né? Eu falei: "Não, pai, eu quero ir, pai, não quero ficar fora dessa não." Aí acabou que ele me levou, me lembro até hoje, eu tinha 12 anos de idade quando eu fui jogar na categoria, se eu não me engano, na categoria Dente de Leite, na época do Vila Nova. E o seu Barbosa era o diretor da base, e foi quando eu fui para lá conhecer meus atletas lá e quando começou a minha história no futebol. E quem subiu com você? Nesse ano, quem jogava comigo, finado Donizete, né? A gente jogava junto nessa época, né? O próprio Eduardo Barbosa, que depois veio a ser presidente do Vila Nova, né? Era os jogadores nascidos em 76, né? Que a gente jogou junto ali com... Me lembro que eu comecei na época, treinador com o Gian, né? Treinador Gian. Depois passou pelo Moacir, depois passou pelo Paulinho Benga, né? Finado Paulinho Benga. E que, por sinal, foi um dos treinadores que fez parte da minha vida, que praticamente mudou, né? Fez uma história vitoriosa e que me ensinou muita coisa. Tem uma história que um personagem me contou sua, que quando você subiu profissional, o pessoal falava que você era muito rápido, muito veloz dentro de campo. E teve uma vez que parece que um zagueiro ficou irritado com isso e queria te pegar dentro do âmbito, você fugiu dele. É verdade? É verdade. Isso não foi
E não foi um zagueiro de um time adversário, não. Foi do próprio Vila, né? Me lembro até hoje. Eu estava subindo para o profissional eu me lembro que nós fomos treinar no Serra Dourada. Nós fomos fazer um coletivo no Serra Dourada. E eu subindo, juvenilzão, né? Subindo para o profissional e gostava de correr. E queria correr e fazer gol. E eu estava no time reserva, né? Eu estava subindo, acabando de subir para o profissional. E aí, quando eu entrei no ônibus, esse zagueiro estava me esperando, rapaz. Na porta do ônibus, ele me esperando. Quer correr, né, Juvenil? Vou te mostrar como é que corre. Rapaz, eu falei para você, foi uma experiência ruim. Foi uma experiência ruim. Mas, graças a Deus, era o momento que eu estava vivendo. E, graças a Deus, depois eu fui muito útil para o Vila Nova e pude mostrar meu futebol. Graças a Deus. Esse zagueiro não tá aqui na live, não, né? Não, tá não. Apareceu um aqui da sua época aqui, é o Cássio, tá aqui conosco também. Vou dar um abraço para ele. Nossa, abração pro Cássio. E também tá aqui o Edivaldo. Edivaldo Barbosa? Edivaldo Barbosa, isso. Lateral? Tá aqui conosco também. Esse cruzou muita bola para me fazer gol dentro da área. Esse cara aí, eu devo muita coisa para ele. É fantástico esse cara. Deve estar lá em Goiatuba, né? Edivaldo é lá de Goiatuba. E o Cássio que entrou aqui, se eu não me engano, é um atleta meu lá que treina comigo lá na BB. Ah, então eu devo ter confundido com o Cássio, que era zagueiro do Vila Nova nos anos 90. Christian, como que era o seu relacionamento com a galera que já estava no time profissional, tirando esse zagueiro que não gostava de você, mas os outros atletas que já estavam na equipe profissional, mais experientes, como que era esse relacionamento com a galera, tanto você como os outros que estavam subindo para a equipe principal? Não, na verdade, até mesmo esse zagueiro, ele não gostava, era da forma que a gente treinava, né? Eu nunca tive inimizade com ninguém. Eu sempre fui muito sincero e muito amigo de todo mundo. Na base do Vila, com todos os atletas que jogavam lá. E depois, quando eu subi também para o profissional, aí fiz novas amizades, né? Porque eu saí da minha equipe e conheci atletas mais velhos e mais experientes, né? Para mim, por exemplo, atletas como o Tozin, um cara que fez história no Vila Nova, um cara que jogou no Vasco da Gama, entendeu? E sem contar aquele time de 95, que foi o time que foi campeão goiano, de um time da base do Vila Nova, né? É lógico, eu vou ser injusto agora, mas é lógico, eu vou lembrar Gilvan, Fabinho, Kesley, Rui, Kaká, Luciano, Rubinho, Rony, entendeu? Wesley, Enéas Marega, Enival Goleiro, Rubens Carlos, Jorge Batata. Eu me lembro que esse time tinha 3 contratações só, que se não me engano era o Rubens Carlos, o Jorge Batata e o Paulinho Goiano, lateral direito, e o restante era todo mundo da base, Emerson, lateral esquerdo. Então, cara, é uma amizade que não tem preço que paga, entendeu? Não tem preço que paga essa amizade. E como a gente foi subindo junto e tudo, nós somos amigos até hoje, a gente se encontra até hoje. Quer dizer, todo mundo casou, constituiu família, as esposas também, devido à pandemia, estão, né? Nós estamos muito tempo sem encontrar, mas eu tenho certeza que a hora que passar isso tudo aí, a gente vai estar junto aí, todo mundo aí de volta aí. Você tocou num ponto que eu queria até comparar com o rival Goiás. O Goiás usou, vamos dizer que uma tática semelhante que o Vila usou naquela época, de utilizar a maioria dos garotos da base. A gente analisando por longe, o erro foi nos jogadores que o Goiás escolheu para estruturar a equipe, não ter tanta qualidade, não assumir essa responsabilidade de carregar um time grande nas costas, do que foi em 95. Você citou aí 3 contratações, mas são caras que, igual o Paulinho Goiano, tinha sido campeão no Atlético Goianiense, jogou na Portuguesa, jogou na Ferroviária, jogou na Portuguesa numa época boa com o Tênia, chegou a ser campeão da Copa São Paulo. Tem o Jorge Batata, que tem uma história linda também no rival Goiás e em outros clubes. O outro era o Rubem Carlos, que eu não me lembro outros clubes que ele jogou. Se você souber, até pode falar, que eu não recordo. Mas se a gente você vê que era um time mais estruturado, né? Você tinha 3 personagens que
conseguiam pegar a responsabilidade para eles quando a coisa apertava para vocês. Você acha que isso que falta no rival Goiás? Olha, pode ser, só que eu vejo uma grande diferença nisso. Se você for analisar a questão de subir os atletas da base, existe uma regra, você não pode subir tantos atletas, né? Então, por isso que eu falo que foi diferente, porque no Vila Nova, isso foi uma exceção. Esse título de 95, subindo tantos atletas assim da base, não é a regra do futebol brasileiro. Quando você sobe um atleta, para um atleta vingar, você coloca 1 ou 2 atletas no máximo que você lança ali no elenco profissional, para que os outros atletas mais experientes dê suporte para esses novos que estão entrando, né? Então, a regra não funciona você pegar toda a equipe e colocar lá para jogar. E em 95 foi assim, né? Então, foi uma grande exceção que aconteceu, com um time praticamente todo mundo da casa, todo mundo criado dentro do Vila Nova, e com uma química que deu muito certo, entendeu? Mas eu nunca vi uma história dessa se repetir em outro time do futebol brasileiro, entendeu? Infelizmente eu não vi. No Goiás, o que pode estar acontecendo não é a questão de escolher jogador A ou B, eu acho que é a forma mesmo de lançar esses atletas, entendeu? Onde atletas experientes têm que dar o suporte, a comissão tem que confiar nos atletas mais novos também e pedir para que esses atletas experientes dê esse suporte para que o garoto se sinta tranquilo dentro de campo, entendeu? E eu me sentia muito tranquilo, porque além da amizade que a gente tinha com todos os atletas, eu me sentia um dos mais novos no elenco, né? Jogadores jovens do Vila eram os atletas experientes que nos davam essa liberdade e essa tranquilidade para jogar. Você citou essa campanha de 95, o Vila passou por dificuldades, né? Chegou a perder para o Anápolis 6 vezes durante a competição e chegou a ficar quase ficou fora, né, desse quadrangular com o Anápolis. Você citou essa questão do bom relacionamento que tinha com o elenco e do time ser estruturado. E também a importância do Paulinho Benga nessa campanha, que a gente até comentou com o Tim em outra live, ele disse que foi muito fundamental o Paulinho Benga naquela campanha de 95 para colocar o time nos eixos. Quais pontos que ele mexeu para que o Vila, que antes não era considerado favorito para conquistar esse título, fez que o clube levantasse essa taça, Christian? Assim, uma coisa a gente não pode deixar de mencionar, né? Quando o clube coloca vários atletas da base assim para jogar, vale lembrar que o Vila Nova passava por uma dificuldade financeira muito grande, entendeu? Então, o que favoreceu, né, em momentos de crise, oportunidades aparecem, né? Então, eu acho que foi o momento até mesmo do Paulinho Benga, do próprio Paulinho Benga. Um treinador que dispensa comentários, né? E que tinha trabalhado com todos os atletas do elenco, com exceção dos 3 que foram contratados. Então, a confiança que ele passava para o atleta era muito importante. O Paulinho não era aquele treinador mostrava como que tinha que fazer para você aprender a fazer. Então, ele tinha toda a confiança do elenco, todo o elenco corria pelo Paulinho, todo mundo devia esse favor para o Paulinho, como se diz, ele colocava todo mundo para jogar e todo mundo tinha um amor, entendeu? Corria pelo Paulinho, todo mundo tinha esse senso de gratidão pelo Paulinho. Então foi uma química que deu certo, cara, em 95. E o que você falou aí, nós jogamos contra o Anápolis no campeonato de 95, se não me engano, por 6 oportunidades nós perdemos. Na 7ª, que foi a decisiva, nós fomos campeões. E com um detalhe, nós tivemos que ganhar no tempo normal e na prorrogação para poder ser campeão goiano naquele ano. É um título que é bastante lembrado pela torcida do Vila, né? Muito por conta dessa situação, né, Christian? Você superar as dificuldades, um clube sem dinheiro, um clube que utilizou a maioria dos atletas das categorias de base, e muitos desses jogadores que foram campeões tiveram um sucesso incrível, né,
do futebol. A gente teve você, que depois foi artilheiro do campeonato goiano, jogou no México. Tem o Tim, que jogou muito tempo do Vila e também dispensa comentários. O Rony, o Enival, que também fez boas campanhas. A maioria daquela galera teve uma boa sequência no futebol, né, Christian? Exatamente. E é uma satisfação enorme, né, cara, ter passado por todos esses atletas. Eu me lembro que o Tim, posteriormente, foi jogar no Inter de Porto Alegre. Se eu não me engano, no ano de 2000, né? 2000, foi jogar no Inter de Porto Alegre. O Rony saiu muito cedo, né? Se eu não me engano, emprestado para o São Paulo e depois vendido para o Fluminense, né? E Luciano também tinha sido emprestado para o São Paulo e depois, se não me engano, foi para a Portuguesa. Então, assim, campanhas super vitoriosas de atletas feitos dentro da base do Vila Nova, né? E que, modéstia à parte, só não saíram mais atletas porque não houve negociações, mas com certeza o Vila Nova teve muita procura pelos atletas da base naquela década. Você que está entrando na nossa live pode deixar sua mensagem aqui que a gente vai ler e colocar em pauta. O William Menezes pedindo para mandar um alô para o Panzuninho, lá de São Luís de Montes Belos. É o William, é um zagueiro nosso, amigo nosso que mora lá em São Luís de Montes Belos. Um abraço, William. Trabalha no Banco do Brasil. Aqui tem o Gilvan Meireles, está aqui conosco, um abraço para ele. Isso, esse é o Gilvan que jogou com você? Não, esse Gilvani Meireles, ele é um amigo meu lá da BB, porque na BB, na verdade, é onde eu trabalho, né? Eu sou gerente de esportes lá na BB atualmente, né? E personal trainer. E o pessoal em peso aí lá da BB participando aí da live aí. Já ouvi falar que os campeonatos da BB são disputados igual o campeonato goiano, é verdade? O campeonato da BB é um campeonato forte. Em todas as categorias, né? Eu, particularmente, tive o privilégio de participar desse último campeonato aí para ajudar, né? A equipe de um parceiro meu e a equipe do Zé Luiz, né? Então eu tive que participar com ele lá, mas posso te adiantar, todos que vão encerrando a carreira, a hora que encerra a carreira, a hora que para de jogar no Serra Dourada e no Olímpico, o próximo campo a jogar é lá na BB. Em 96, Christian, você é o artilheiro do Campeonato Goiano. Até estava vendo um vídeo que você me falou do YouTube. Você recebe uma premiação. Antigamente era como se fosse o Campeonato Carioca, Copa Pepsi, Copa Araguaia. Você recebe uma premiação da TBC e da TVA, que era a antiga transmissora como fosse o pay-per-view do Campeonato Goiano na época, né? Você é o artilheiro do campeonato, mas o Vila não consegue chegar à final do campeonato. A final é com o Anápolis. O que faltou para o Vila ter ido mais longe na competição? Olha, o campeonato de 96, eu me lembro que nós iniciamos o campeonato com o treinador Osmar Guarnelli, né? E não tinha alguns atletas. O Rony estava emprestado, se eu não me engano, o Luciano estava emprestado, mas depois eles voltaram, né? Para ajudar nessa campanha. E o trabalho do Osmar ele foi interrompido num certo ponto. Eu me lembro até que foi véspera de um jogo nosso na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que foi o momento que o Osmar Guarnelli saiu e entrou o Paulinho Benga, novamente, no campeonato de 96. Então a gente sabe que quando você tem uma mudança de comando técnico, né? E o time de 90 com pratas da casa igual era o de 95, né? Tinha vários atletas de fora, igual eu citei o Tozin, o Edivaldo Souza, né? Quem mais tinha naquele time nosso? Vladimir, né? De 96. Então, eu me lembro que nós chegamos... Eu me lembro que o Campeonato Goiano de 96 foi definido num hexagonal. Foram 6 equipes. Eu não sei se dessas 6 saíram 3 para depois sair 2.
Eu só me lembro que nesse hexagonal nós tivemos alguns resultados que não foram favoráveis. Me lembro de ter ganhado do Atlético no Serra. Me lembro da gente estar ali nas cabeças para chegar, para decidir o Campeonato Goiano, mas na hora mesmo de decidir, nós acabamos ficando fora. Eu não sei exatamente falar o que aconteceu, mas a gente tinha uma excelente equipe. Eu estava vivendo um bom momento, juntamente com meus companheiros, né? Mas realmente não deu para nós nesse campeonato 96, mas o time era tão bom que várias peças, esse time que foi a base foi a base do título da Série C de 96, né? Que o Vila Nova foi campeão invicto no Campeonato Brasileiro da Série C do próprio ano de 96. Eu observei alguns lances naquele vídeo que você me mandou e nos outros, né, que eu vi no YouTube. O que me impressiona era o entrosamento seu com o Tim, com o Rony e com o Kaká. Esse quarteto em 96, você acha que, sim, pelo menos na sua opinião, foi o auge seu com a camisa do Vila? Porque parece que era coisa assim de... Não sei se era jogada ensaiada, ou parece que o Tim já via você correndo atrás do zagueiro, ele lançava a bola. Você e o Kaká. O Rony também nem se fala, né? A velocidade que ele tinha, né? A inteligência, né, que ele tinha, né? E também o posicionamento, tanto ele quanto você, né? Acho que era um dos pontos fortes que vocês tinham naquela época. Teve um gol, acho que foi contra o Itubiara, que o goleiro cachou a bola, soltou ela, jogo lá no Oba. Você, bem posicionado, aproveitou e mandou a bola na rede. Tem outro gol contra o Goiânia, que você recebe um cruzamento, se eu não me engano, acho que é do Moisés. Você pega de primeira, manda a bola na rede. Esse quarteto, né, foi fundamental nessas campanhas do Vila de 95 até 98? Com certeza, Douglas. E por sinal também foi um dos momentos mais felizes que eu tive no Vila Nova, né? Jogando juntamente com esse quarteto, né? E vou falar mais. Não só o Kaká, o Tim e o Rony, mas depois, posteriormente a isso, eu me lembro do retorno do Luciano. E eu me lembro que quando o Luciano retornou, e o Paulinho Benga era o treinador, eu me perguntava assim, né? Poxa, o Luciano voltou agora, como é que o Paulinho vai escalar esse time? E o Paulinho Benga colocou todo mundo para jogar. Como que ele dividiu como que ele dividiu cada um numa função lá? Só a gente sabia. Mas por que o Paulinho fez isso? Justamente pelo que você falou, pelo entrosamento que a gente tinha, entendeu? E a recomposição, tinha que ter uma recomposição. Eu me lembro que o Luciano ficava mais à frente, o Rony corria demais, o Tim era muito inteligente, o Kaká era o motorzinho do time, entendeu? O Kaká era o motorzinho do time, era o cara que ia e voltava o tempo inteiro, entendeu? E que faziam muitos gols, que eram eu, Rony e o Luciano, né? Então, deu muito certo. Realmente foi um quarteto importante e um dos melhores resultados que eu tive no Vila Nova foi jogando com essa galera mesmo. E aí, em 96, a gente inclui o Sabino, né? Que também, segundo o Tim e o próprio Kaká, ele foi o cara de 96 do Vila. O cara. Ele que levou o time nas costas na Série C, né? Principalmente quando a coisa apertava. Você vê que o Sabino, ele era um cara que, se tivesse dado uma sequência... Uma sequência não, vamos dizer assim. Vou falar uma palavra que o Kaká usou e outros personagens da imprensa na época usaram. Juízo. Era um cara que hoje estaria milionário, porque o que falavam, que eu não acompanhei, que ele jogava demais. Que ele era um 10, assim, que poderia estar jogando na Série A tranquilamente naquela época, só não foi por conta de juízo. Exatamente. O Sabino era um cara, como se diz hoje, na linguagem de hoje, né? Era um atleta diferenciado, né? Me lembro no Campeonato Goiano de 96, o Sabino jogava no Craque de Catalão, né? Inclusive, me lembro muito bem, porque a minha estreia como titular do Vila Nova em 96 foi contra o Craque de Catalão,
no jogo que nós ganhamos no Oba de 2-1 do Craque e eu fiz os 2 gols do Vila. E o Sabino, ele era um camisa 10 raiz. Ele era quando ele queria jogar, meu amigo, sai da frente. Principalmente no Vila Nova. Sabino, quando queria jogar, ninguém tirava a bola do pé dele. E era um meia clássico, um meia habilidoso, um falso lento, um cara que tinha uma velocidade com a bola que era difícil a pessoa correr atrás dele para tomar a bola dele, entendeu? E realmente o Sabino o que dizem, né? Que o pessoal que tivesse um pouquinho mais de juízo, né? Poderia ter chegado em times grandes do futebol brasileiro, com certeza. Eu concordo plenamente com essa afirmativa aí. Seu relacionamento com ele era como era? Não, era bom. Meu relacionamento com o Sabino. Eu me lembro, inclusive, um lance muito engraçado. Se eu não me engano, um jogo da Copa do Brasil, não. Um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, em 97. O Sabino, com certeza, era o jogador... era o melhor jogador do Vila, né, na época, né? Só que o elenco do Vila Nova, naquele momento, tinha... Não, foi em 90... Não, foi 96? Não, acho que foi 97 mesmo. O Vila Nova tinha um bom elenco. E o Sabino tinha muitos amigos, mas não era o pessoal que era da base do Vila, entendeu? Eram outros atletas que foram contratados para aquela campanha. Isso, para aquela campanha vitoriosa... Não, foi 96 mesmo, para aquela campanha vitoriosa de 96. E eu me lembro perfeitamente que nós chegamos uma vez para concentrar, nós chegamos no hotel em Belo Horizonte, e eu me lembro do supervisor Givanildo chamando as pessoas que iam ficar no mesmo quarto para entregar a chave do quarto para a gente subir para o quarto, descansar para descer depois para o jantar. Acho que o voo atrasou, a gente já estava atrasado e a programação já tinha dado uma atrasada, e foi quando o Sabino descobriu que ele ia ficar no quarto comigo. Aí eu me lembro dessa história, que João Marcelo, zagueiro, ainda brincou, falou: sua, Christian, vai lá aguentar o Sabinão agora. Aí eu fiquei pianinho, fiquei quietinho, né? Tava subindo naquela época e tal, fiquei quietinho, deixei ele pegar a chave do quarto, né? Ele era o capitão do quarto, né? Deixei ele pegar a chave do quarto, mas ele demonstrou, assim, toda a insatisfação de estar no quarto junto comigo, né? Porque, na verdade, ele queria um cara que era parceiro dele, um amigo dele, sei lá, alguém que tinha sido contratado e que ele conhecia. Poderia ser o Wellington, poderia ser o Gilberto, atacante, poderia ser o Mona, poderia ser o Luciano Mineiro, entendeu? Que eram pessoas que ele tinha mais afinidade, né? Aí eu me calei, pensei, deixei ele entrar no quarto primeiro, deixei ele escolher a cama dele, deixei ele pegar os controles da televisão e do ar-condicionado. Beleza. Aí depois ele foi tomar banho. Quando ele saiu do banho e tudo, eu falei: Sabinão, eu preciso falar com você uma coisa, cara. Amanhã nós vamos ter um jogo importante. E você sabe que você é o cara do nosso time. E eu preciso que você esteja bem. Você tem que ser o cara para carregar nosso time amanhã. E eu preciso, e para você estar bem, eu vou lá agora no Givanildo e vou pedir ele para me trocar de quarto, para colocar aqui um cara que vai te deixar à vontade, que vai te deixar tranquilo, que vai te deixar a ponto de bala pro jogo de amanhã. Aí ele virou para mim e falou: não, Christian, pelo amor de Deus, você não faz um negócio desse não, pelo amor de Deus, fica aqui, não vai mexer com isso não, é isso mesmo. A partir desse dia, eu passei a ser o melhor amigo do Sabino. Ele chegava, ele me cumprimentava, ele ia tomar café, eu tinha que ir com ele ia pro jantar, eu tinha que ir junto com ele. Então, assim, são coisas que às vezes a pessoa não tá vendo e que bastou eu falar alguma coisa para ele e isso aflorou, cara. E realmente aí eu passei a ter uma amizade muito boa com o Sabino. Pena que, assim, durou pouco tempo, porque a partir do momento que nós fomos campeão da Série C, naquele ano, aquele time para 97 foi desfeito, né? Acho que o Sabino, se não me engano, foi para o Paraná Clube, né? Eu não sei se foi para o Paraná Clube, Atlético Paranaense, alguma coisa assim. O Sabino teve uma grande oportunidade num time grande, né? E saiu do Vila. Mas você vê, uma coisa que era uma bobeira,
e passou a ser um grande amigo meu. Você tem uma história engraçada dele? Do Sabino? Ah, É. tem muito. Aliás, o Sabino tem muita história engraçada, né? Eu me lembro de uma história com o próprio João Marcelo, zagueiro. Nossa, e a gente chegava, eu me lembro que a gente chegava no Vila para treinar, né? E o treinador Roberval Davino, que por sinal, um dos maiores treinadores que eu já tive também, né? O Roberval Davino olhava assim para o estacionamento e falava assim: a gente precisa, esse estacionamento vai mudar. A gente precisa de uns carros melhores aqui nesse estacionamento. Mas ele falava isso justamente para mexer com o brilho dos atletas, né? Porque título e tudo ganhava dinheiro, o pessoal trocava de carro e tal, né? E me lembro que o João Marcelo tinha uma BMW que era linda, mas uma BMW linda, 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 linda. E era o sonho de consumo do Sabino, né? E eu me lembro muito, cara, do Sabino chegar e tal, dele olhar essa BMW, entendeu? E o João Marcelo brincar com ele. Eu quero te ver de BMW, negão. Eu quero te ver de BMW também. E o Sabino se enlouquecia com isso. E eu acho que isso foi até um incentivo para que o Sabino fosse realmente o cara do Vila e fosse realmente aquele jogador maravilhoso que ele era dentro de campo. E esse time de 96, você lembra a base dele, Christian? Conseguiu me ouvir? Ah, sim, agora sim. Você lembra a base desse time de 96? Ah, eu me lembro de João Marcelo, eu me lembro de Leandro Silva, me lembro de Hiller, zagueiro, Luciano Mineiro, Gilberto, atacante, Tim, Rony. Mas se eu não me engano, não sei se o Tim teve uma contusão e me parece que o Rony estava como titular, né? Me lembro de Cacaio, da parte do Vila, Rubinho, Wesley, Kaká, né? Mas esse era, não sei se era um quarteto ou se era um quinteto, viu? Era PC Jabuticaba, Sabino, Gilberto, Mona e Luciano Mineiro. Rapaz, esse quinteto aí era custoso, cara. Pensa num quinteto custoso. Mas eram os caras que estavam jogando o fino da bola. E me lembro. Eu não me lembro do goleiro, se era o Humberto ou se era o Enival que estava jogando na época. Ou se era Humberto jogou no Atlético goleiro. Mineiro, né? Isso. Se eu não me engano, era o próprio Humberto, né? Humberto, Enival. E me lembro desses atletas e que foram fundamentais para a campanha do Vila Nova. Em 97, a equipe fez uma campanha muito boa na Série B, né? Chegou até o quadrangular final, disputou com o Náutico, Ponte Preta, América, Mineiro. E até antes, né, do quadrangular final, o Vila na primeira fase tinha sido o primeiro colocado, acho que no geral. Depois teve um mata-mata para eliminar umas equipes. E aí o clube chega ao quadrangular final com essas 4 equipes. A imprensa atrapalhou muito nesse período, Christian? Na imprensa não, vamos mudar a pergunta. Vamos colocar o seguinte, que a diretoria deixou se influenciar muito para a imprensa naquele ano pela troca do Mauro Fernandes pelo Paulo Gonçalves? Olha, realmente, quando se troca treinador, já falei essa história aqui, né? Quando se troca treinador e muda essa filosofia, realmente é complicado. Principalmente no Vila Nova, onde naquele momento, grande parte da imprensa eram torcedores do Vila Nova. Então, esse pessoal tinha realmente uma voz muito grande dentro da diretoria do Vila, entendeu? E
E essa troca, e me lembro que foi uma troca de treinador, foi assim, foi uma saia justa, né? Até mesmo para os próprios treinadores, né? Eu me lembro da saída do Mauro Fernandes e a contratação do João Francisco. Tipo assim, no mesmo dia, um estava dentro do clube e o outro estava chegando dentro do clube. Então, não sei se foi por influência da imprensa ou não, mas realmente era complicado nesse período, porque a grande maioria dos cronistas naquela época eram torcedores do Vila Nova, e lógico que iriam bem do clube, mas a diretoria se deixava muito influenciar mesmo, porque sabia que as pessoas queriam ajudar, mas, né, onde você tem que ter o comando, né, você pode ouvir todas as fontes, mas você tem que ter uma direção para você tomar a decisão, né, e eu acho que isso realmente pode ter atrapalhado o grande time que o Vila Nova tinha em 97, que por sinal merecia ter subido para a primeira divisão. Um cronista da época me falou que o Cajuru encheu o saco para mandar embora o Mauro Fernandes, que os dois tiveram problemas sérios, né, até de ordem pessoal, né, principalmente nessa reta final. E aí já vem outra questão. Pessoas que já trabalharam com o Mauro Fernandes, não necessariamente nessa época, em outras épocas, falaram que ele era um cara que tinha um relacionamento um pouco complicado, mas ali dentro do campo, né, comandando a equipe, a coisa andava. Você teve essa impressão, tanto desse fato com o Cajuru e também do tempo que você trabalhou com o Mauro? Eu trabalhei com o Mauro Fernandes, por sinal, muito bom treinador, mas eu confesso para você que eu era muito novo. Eu não via muito essa parte política do futebol, né? Confesso para você que eu não me lembro desse problema entre Cajuru e Mauro Fernandes. Provavelmente por ser um período que eu não estava como titular no time do Vila Nova. Eu me lembro que o ano de 97 para mim foi um ano muito complicado. Um ano que já começou no Campeonato Goiano por eu ter saído do Vila Nova e ter sido emprestado, né? Tanto eu, como o Kaká, quanto o Emerson, quanto o Enival, nós saímos emprestados para depois retornar para o Vila Nova, né? Então foi um ano que já não começou legal para a gente. E eu me lembro de treinar com o Mauro Fernandes, foi um cara que me deu muita força quando ele chegou no Vila Nova, porque eu joguei muito contra o Goiás, na época que o Goiás era comandado pelo Mauro Fernandes, e quando ele chegou, me lembro perfeitamente, que ele chegou em mim e perguntou assim, uai, o que é que está acontecendo que você não está jogando nesse time? Aí eu fui, respondi para ele e tal, e aí ele falou para mim, falou assim, não, eu te conheço e eu quero ver aquele Christian que jogava contra mim na época do Goiás. E se você voltar a ser aquele Christian, você vai voltar a ter chances comigo. Aí foi a energia que eu precisava para que eu me dedicasse novamente 100% ao clube, entendeu? Todo atleta passa altos e baixos. Não adianta você pensar que no clube você só vai viver rosas, né? É um mar de rosas. Não. Existem momentos bons, existem momentos ruins, e eu passei no Vila Nova bons momentos e passei também maus momentos. Entendeu? E a gente sabe que nesse momento a torcida sempre tem razão, a torcida cobra, a torcida tá certa, a torcida tá no direito dela, entendeu? E eu me lembro que eu não estava vivendo um bom momento, muitas contusões, muitas lesões mesmo, mas o Mauro Fernandes foi um dos treinadores que me deu muita força, que eu voltasse, e me lembro que quando ele me deu essa injeção de ânimo, no próprio treinamento, ele começou a me usar como titular, e até naquela dúvida que eu estava daquele lance com o Sabino, que se era 96 ou 97, me lembrei que o Mauro Fernandes foi o cara que me deu força nisso. Foi no ano de 97 mesmo, aquele lance com o Sabino no hotel. Porque foi o lance que eu me lembro que o Mauro Fernandes me colocou como titular no Vila Nova naquele jogo. Não, e assim, porque eu acho que é uma situação, Christian, que até hoje eu penso que atrapalha.
a imprensa torcer demais para o clube e não enxergar os erros, né? Na hora que está tudo bem, está bem demais, esquece dos defeitos que o time tem, né? Das situações que o time precisa melhorar. E quando tá errado, tá tudo errado, né? Tem que trocar todo mundo e tudo mais. Você mesmo, quando comandou a equipe, viu essa situação. Por mais que 2014 foi um ano terrível, terrível, terrível. Mas a gente vê que já desde aquela época, acho que o Vila vive com esse problema. E hoje eu sinto que a diretoria está um pouco mais profissional, mas às vezes ainda deixa esse lado influenciar, né? O Jair Rabelo mesmo conta que teve inúmeros problemas com o Cajuru, muito por conta disso, e não só com o Cajuru, com outros, como Mané de Oliveira, Luiz Gersi, por conta de o pessoal, não é que o pessoal queria o mal do time, só que queria interferir até na escalação, né? E eu me lembro mesmo que o Jair Rabelo até ele contou um momento, pode falar, Christian. Não, exatamente, o que você está falando procede mesmo. Essa paixão pelo Vila, né? E realmente o pessoal misturava as bolas e o Jair Rabelo teve muito problema realmente com isso aí, onde o pessoal queria realmente escalar o Vila, né? Não deixando o treinador trabalhar de uma forma tranquila e até mesmo o Jair trabalhar, né, de uma forma tranquila, realmente atrapalhou bastante mesmo. Não, e ele conta que teve um momento que ele até estava como diretor no Vila e não estava. Não foi anunciado que ele não comandava o time internamente, mas não aparecia na imprensa, falava com os jogadores somente à noite, mas ele que buscava contratações, resolveu alguma coisa ali, mas não foi colocado, seu nome não foi divulgado como diretor de futebol, tanto que a relação estava desgastada na época. Gustavo Ramos aqui está dizendo, ó, grande Gustavo Ramos, que era o Gustavinho, esse é fera, aprendi muito com o professor Christian, tamo junto, um abraço. Oxa, um abraço, Gustavinho, que hoje está lá no Caxias, né, defendendo as cores do Caxias, fez parte da campanha vitoriosa lá do Sampaio Correia, né, a gente tem o maior prazer de estar acompanhando, né, esses atletas que passaram com a gente na base, né, além do Gustavinho, o próprio Anderson, que entrou aí mais cedo, o Marcinho, que está lá no Botafogo agora, é muito bom. E mais gente aí que eu tô vendo aí, ó, meu primo Carlos Lauria, minha irmã Vivian, tá tudo aí participando da live aí, ó. A família é grande e os amigos são grandes também, viu? O futebol muitas vezes, Douglas, não dá dinheiro não, viu? Mas dá muito amigo, viu? É verdade. Deixa eu mandar um abraço também pro Dudu, que é volante do Vila, que também está aqui conosco. Um abraço para ele, que já foi nosso convidado, contou um pouco da sua história, né, com a camisa do Tigrão. Você teve pode falar, Christian. O Dudu, e o Jair Rabelo, para você? Do Vila, né? Ah, sim. Hoje o cara é fenomenal. Jair Rabelo, para você, uma boa relação? Era um grande diretor de futebol? Excelente relação com o Jair Rabelo. Vale lembrar que foi o próprio Jair Rabelo que me levou para o Corinthians, quando eu fui emprestado para o Corinthians. Foi o próprio Jair Rabelo que me levou lá para o Parque São Jorge. Eu fiquei emprestado para o Corinthians no final de segundo semestre de 94 e Copa São Paulo de 95, né, pelo Corinthians. E que, por sinal, fui campeão da Copa São Paulo, joguei lá com grandes jogadores, né? Inclusive confinado Gilmar Fubá, que era uma lenda, né, do futebol. Joguei com o Silvinho, lateral esquerdo, que foi vendido para o Barcelona e que estava na com o Zé Elias? Né? Não, o Zé Elias não era dessa época. O Zé Elias era um pouquinho mais velho, já tinha saído, mas joguei com William Mendes, né? William Mendes volante, Jefferson, Fabinho Fontes, o André Santos, zagueiro, o Nivaldo, goleiro, que foi aquele goleiro da Chapecoense que de última hora foi cortado do jogo e não pegou aquele voo trágico lá pro jogo, né? Se você for ver a história, o Nivaldo era um goleiro que parece que foi desconvocado do jogo e ficou em casa. O Nivaldo era o goleiro nosso do Corinthians na época. E foi através do Jair Rabelo, foi o Jair Rabelo que me levou nessa viagem lá para São Paulo para me
Agora voltamos, tivemos um problema aqui de conexão. Isso. Consegue me ouvir, beleza, né? Consigo sim, tranquilo. Beleza, você falava do Nivaldo, foi goleiro seu do Corinthians, né, na base? O Nivaldo foi o goleiro nosso do Corinthians naquele título da Copa São Paulo. De 95, né, do Corinthians. E eu tive a satisfação de jogar com esses excelentes atletas e ser comandado pelo Pulpo Jimenez, né, na época. Junto com o preparador físico, o Eduardo, que hoje é preparador físico do Mano Menezes, né? E antes dele, o Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico pessoal do Neymar. Então, Christian, depois da sua passagem no Vila, você passou por Jataiense, Rioverdense, jogou no Vila Nova de Minas, jogou no Santo Ângelo, jogou no México, jogou também na Coreia e no Botafogo. Queria que você contasse essas passagens aí para os outros clubes depois que você deixou o Tigrão. Eu saí do Vila em 98, né? E tive uma passagem pela Coreia em 99, mas acabei não ficando na Coreia. Se não me engano, foi até uma negociação que começou em 96 com o Vila Nova. Me lembro que o atual presidente do Vila Nova na época era o Paulino Vilela, e ele estava em busca de um patrocínio. E eu ia jogar na Coreia e ia vir um grande patrocínio de uma montadora de carros coreana para o Vila Nova. Esse negócio não deu certo e depois, em 99, eu tentei voltar lá na Coreia, mas foi um negócio que não deu certo. Mas saindo do Vila Nova, joguei no futebol mineiro, joguei no futebol gaúcho, né? E joguei no México no ano de 2000 e depois joguei na Arábia Saudita no ano de 2002. Depois que voltei para Goiânia, encerrei a minha carreira na Aparecidense. Futebol mexicano, tem saudades? Tem muita saudade do futebol mexicano. Não só eu tenho saudade, mas eu tenho certeza que a minha esposa também tem muita saudade do México. Ela gostava muito do México. Eu confesso que eu queria ter ficado lá mais tempo, né? Para você ter uma ideia, eu fiz uma pré-temporada lá. Eu joguei no clube da primeira divisão A, Alacranes de Durango. Tive uma boa passagem pelo Alacranes, né? E fui, inclusive, fazer uma pré-temporada com o Ricardo Ferretti, que era o treinador agora da equipe mexicana do Tigres, que disputou o Mundial. Do Tigres, né? Que disputou Tuca Ferretti.
O Tuca Ferretti, brasileiro. Treinei com ele, fiz uma pré-temporada toda com ele lá na cidade de Guadalajara, quando eu joguei lá no México. Excelente treinador, uma pessoa fantástica, um treinador que se parece muito com o Roberval Davino, entendeu? Pelo estilo de treinamento, só treinamento com bola, é só bola, bola, bola. Então, tive essa satisfação enorme de ter passado com esse treinador, de ter jogado no México. E confesso, eu queria ter ficado lá por mais tempo, porque um futebol que estava em crescimento, mas a nível organizacional, a nível de logística, muito bem preparado, entendeu? Eu jogava num clube considerado pequeno, mas que tinha todo jogo 10 mil pagantes, num estádio pequeno, com camarotes, com tudo que tinha direito, entendeu? Então, assim, um campeonato muito bem organizado, que eu tenho muita saudade e gostei muito de ter jogado lá no México. Agora, falando da sua passagem como treinador, tanto nas categorias de base como no profissional, você pretende voltar ainda a atuar nessa área, Cristian? A gente nunca pode dizer nunca para uma situação como essa, né? Eu confesso que o futebol está na veia, tenho vontade de voltar a ser treinador. Tive campanhas vitoriosas como treinador, tanto na base, né, como no profissional, né? Então, pelo Vila Nova, eu entrei como treinador de escolinha, como um professor de escolinha, dando aula para alunos de 4, 5 anos de idade e passei por todas as categorias de base do Vila até chegar no profissional. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito de ter tido essa oportunidade de ter feito essa carreira como treinador. Tenho saudade desse período, por mais desgastante que seja, por mais dor de cabeça que seja, eu tenho vontade de voltar a ser treinador. Mas tive campanhas muito vitoriosas na base, tive passagens por Copa São Paulo e torneios fora, né, com a galera do Vila. E realmente, saudade. E outra, a maior saudade mesmo, né, cara? De ter pego a equipe, mesmo no momento não tão bom, né? Mas de ter dirigido o Vila Nova numa Série B de Campeonato Brasileiro, né? Então, com certeza, dá muita saudade. Principalmente agora que o Vila Nova está um time muito bem organizado, né? A gente tem visto realmente que o Vila Nova tem tido grandes resultados agora e que, na verdade, o maior resultado foi a campanha vitoriosa do acesso do ano passado, né, para a Série B desse ano, que era primordial para que o Vila Nova tivesse o êxito, né? E o Vila Nova conseguiu, né, essa vaga na Série B, vai disputar a Série B esse ano. E graças a Deus o que a gente ouve, o que a gente vê é um Vila Nova muito bem organizado lá dentro. O Vila consegue esse título de 2021 do Campeonato Goiano? Olha, ele está na luta. Ele está na luta e eu acho que o Vila está com um time forte. O Vila tem um excelente treinador, né? Tem um bom elenco, né? Só que a gente não pode esquecer também que o Vila Nova vai ter que passar por grandes equipes ainda para chegar na final do Campeonato Goiano, né? Então, pelo que a gente está vendo aí, o Atlético tem um time muito bem arrumado, né? A Aparecidense tem um time muito bem treinado, assim, com entrosamento, né? A Aparecidense é um time que já vem junto há um certo tempo, né? Mas é lógico, ainda falta muita água para rolar ainda, né? O Vila Nova deu um grande passo, né? Para essa classificação. Assim como a Aparecidense deu um grande passo, assim como o Atlético deu um grande passo, mas vale lembrar que o Atlético também pega o Goiás, né? Então, eu acho que o Vila Nova chega com status não de favorito, né? Mas com status importante para conseguir esse título goiano, que por sinal faz muito tempo que o Vila não consegue. E tem, assim, ao meu ver, se fosse para mim apostar, eu coloco que Aparecidense e Grêmio Anápolis vão avançar. O Atlético, né, a Presidência já fez a sua parte, o Atlético praticamente já está classificado.
E são dois adversários difíceis. O Grêmio Anápolis, eu vi o jogo contra o Atlético, outras partidas. O jogo contra o Iporamense fez uma boa partida. Até recentemente eu fiz uma live com o Kleber Gaúcho, que foi jogador até do Goiás. Hoje é o atual treinador do Grêmio Anápolis. É um baita de um treinador, está fazendo um trabalho muito bom na equipe do Grêmio Anápolis. Tem alguns jogadores que pertencem ao Vila que estão lá. E tem a Aparecidense com o Thiago Carvalho, que também é oriundo da base do Vila Nova. Um cara que fenomenal, né? Pena que não teve tantas oportunidades no Tigrão, mas também está com um projeto muito interessante na Aparecidense. Outro time que também tem inúmeros jogadores do Vila Nova. O Tony passou com você lá, né, Cristian? O Tony e o Albano, né? O Albano não chegou a ser meu jogador na base, mas o Tony foi. O Tony foi, por sinal, um excelente goleiro. E o goleiro que foi uma peça fundamental no acesso do Vila Nova em 2013, né? Da Série C para a Série B também, né? Então, o Tony foi meu goleiro lá. No Vila Nova, trabalhou comigo na base do Vila. E um fato incrível, que eu até, quando eu fiz uma live com ele, ele contou, que se a gente for olhar nos últimos 10 anos, não, pode colocar nos últimos 15 anos, eu acho que o Vila revelou só ele e o Vinícius. Aliás, tem o Everton também, né? O Everton que tá no Goiânia, mas se a gente for colocar assim, de mais relevância, é o Vinícius e ele, né? É incrível, o time do Vila que gosta de... revelou o Enival, que teve muito tempo aí, o Cássio, né? O Silva, que também jogou, acho que o Silva jogou com você no Vila. Sim. É incrível um clube do tamanho do Vila, assim, não revelar tantos goleiros em sua história, pelo menos nos últimos 20 anos. É verdade, merecia, né? O Vila como pela organização que está hoje, pelo clube de massa que revela grandes jogadores, né? Mas eu vejo que o Vila Nova tem uma grande facilidade também para revelar atacantes, né? Não só goleiros, mas atacantes também. Sim. Eu me lembro que na década de 90, por exemplo, se a gente for olhar os artilheiros do Campeonato Goiano, o Vila Nova teve uma sequência nos anos 90 muito grande, que começou, se não me engano, com o Luciano. Isso, se não me engano, começou com o Luciano no ano de 95, né? Eu fui artilheiro em 96, depois o Anderson Barbosa foi artilheiro em 98, artilheiro em 99. Então, o Vila é um time que tradicionalmente tem vários artilheiros de campeonato goiano, né? E eu me lembro aí outros artilheiros. Hoje em dia, no time do Vila, o Alan Mineiro fazendo muitos gols, né? Então, assim, na verdade, eu vejo hoje que o Vila está um pouquinho carente. Mas eu vejo a satisfação enorme de ver Pedro Júnior voltando a jogar com a camisa do Vila, entendeu? Um atleta que foi prata da casa, um atleta que foi da base do Vila Nova. E não só jogando, mas jogando assim, com realmente sendo competitivo até hoje, né? Então, assim, o Vila Nova sempre revelou muitos atletas. O Vila Nova tem potencial para revelar muitos atletas. Infelizmente, a gente tem que entender que pelo fato do Vila Nova não estar na Série A do Brasileiro, atletas mais valiosos saem dos times da Série A. Eu creio que eu ainda vou ver o Vila Nova numa Série A de brasileiro, podendo revelar atletas num valor muito maior para que o clube possa ganhar muito mais dinheiro, porque realmente a base do Vila faz um ótimo trabalho. A gente está perto do fim da nossa live. Eu quero agradecer a Mãos à Obra Representações, que é a nossa parceira da live colorada. Para a gente finalizar a nossa live, Christian, quero que você me conte o jogador mais maluco que você jogou junto em toda a sua carreira. Rapaz, a briga é grande. O jogador mais maluco que eu já joguei. Dá para escalar um time, cara, titular e com reserva? Dá. Mas eu me lembro de um lance. Esse merece. Inclusive, ele estava aí. Ele estava aqui na live. O Edivaldo Souza. Eu me lembro de um lance num jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que no Atlético Mineiro jogava o Euler, filho do vento. E aí... Falar em Independência, né? Eu me lembro que
no Independência, no estádio de Independência. Se eu não me engano, acho que foi até num jogo que eu fiz um gol no Tafarel, se eu não me engano. Foi de pênalti. Isso, o Tafarel estava invicto há um certo tempo e eu fiz esse gol no Tafarel, mas eu me lembro que o Edivaldo Souza era meio maluco, né? O Edivaldo Souza mesmo. Então, o Euler toda hora caindo do lado do Leonardo lá, né? E o Leonardo tendo uma dificuldade muito grande para marcar o Euler, né? Porque o Euler corria demais. O Edivaldo Souza apelou, foi lá pro lado esquerdo lá, fez uma falta no Euler, caiu no gramado, mordeu a cabeça do Euler. Ele mordeu a cabeça do Euler. É sério, de sangrar a cabeça do Euler. E o Euler saiu, foi atendido, voltou com a cabeça enfaixada. Aí quando o Euler voltou com a cabeça enfaixada, ele, não, eu não aguento mais não. Pediu substituição, porque não aguentava mais correr atrás do Euler nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Com certeza o Edivaldo Souza tá nessa lista. E é um parceiraço, um cara muito bacana. O Edivaldo Souza tem muitas outras histórias, né? Eu me lembro de uma história, se eu não me engano, no Botafogo de Ribeirão Preto. Uma vez alguém chegou lá falando que ele estava mal fisicamente. Ele, do jeito que ele estava, de calça jeans e tudo, começou a correr no meio do campo. Se eu não me engano, ele deu 32 voltas correndo no campo para mostrar que ele estava bem fisicamente. Então, realmente o Edivaldo Souza está nessa lista aí. O Kaká contou um ponto que até é bom a gente mencionar aqui, Christian, que antigamente, principalmente nessa década de 90, jogar no interior tinha muita dificuldade porque tinha muito jogador violento e uma vez ou outra tinha uma confusão, uma briga generalizada e tudo mais. Você passou por isso? Passei. Eu tava no grupo do Vila Nova, né, no ano que nós somos campeão. Nós saímos de Catalão com ônibus apedrejado. Nós viajamos de Catalão para Goiânia com os vidros tudo quebrado, uma ventania dentro do ônibus, um frio dentro do ônibus. Mas justamente por isso, porque realmente a violência tanto fora de campo, como eu me lembro também a violência dentro de campo. Eu me lembro da estreia do Tim no profissional, lá em Goiatuba, onde não era fácil de se jogar, era muito difícil ir lá dentro jogar com Goiatuba, jogar contra Itumbiara, jogadores assim, consagrados. Antigamente é aquele negócio, né? O zagueiro que batia mesmo. Hoje em dia não, hoje nós temos o VAR, hoje é facinho, né? O VAR pega tudo, né? O VAR já expulsa, né? O juizão vai lá e expulsa. Mas antigamente não tinha VAR, não tinha câmera, não tinha nada. O pau quebrava dentro do campo, entendeu? Então, realmente, naquela época era muito difícil de jogar, principalmente no interior, porque os jogos eram muito violentos mesmo. Mas aí você deixava um cotovelo de lado, né? Quando algum zagueiro vinha bater, você... Graças a Deus nessa época, Douglas, eu tinha velocidade. Então a gente conseguia sair dos zagueiros na velocidade. Você antecipava, né? Você antecipava a jogada e às vezes não deixava o zagueiro chegar em você, né? E eu acho que isso era um fator fundamental para que você conseguisse vencer esses zagueiros, né? Mas eu me lembro, com certeza, tinha muito zagueiro que jurava a gente mesmo, rapaz, que se pegasse era para tirar do campo mesmo. Melhor companheiro de posição? Ah, cara, aí você começa a me apertar, cara, sem me abraçar. Melhor companheiro de posição. Cara, eu fui muito feliz, eu não posso deixar de citar o ano que eu vi, até mesmo porque o ano que eu vivi, pelos resultados que eu obtive no Vila Nova, cara. Realmente, Rony Gol foi meu melhor companheiro de ataque. Melhor goleiro? Melhor goleiro que eu já joguei. Cara, um goleiro que eu gostava muito, que passou pelo Vila, e que, por sinal, na minha opinião, foi muito injustiçado no futebol, por ser um goleiro baixo, mas que tinha uma agilidade incrível, entendeu? E que com certeza merecia uma sorte melhor no futebol. Para mim, o Enival está entre os grandes goleiros que eu trabalhei no futebol. Para mim, o Enival. O jogador que mais batia? Rapaz, eu me lembro de ter jogado no Vila Nova.
com um zagueiro chamado Paulo Silva. Esse cara batia só por prazer. Rapaz, eu vou falar, o Paulo Silva era embaçado. O Paulo Silva batia muito. Ele, para mim, era o jogador que mais batia mesmo. E o mais ranzinza? Rapaz, ranzinza. Deixa eu lembrar aqui. Com certeza eu vou lembrar de alguém. O mais ranzinza. Já elegeram o Donizete aqui. Ah, mas o Donizete era meu amigo, né, cara? Então não posso voltar nele como ranzinza, não. Mas o Donizete, cara, ele tinha aquela coisa da raça colorada, né? Então, realmente, cara, eu vejo lá do ranzinza aquele cara chato dentro de campo, entendeu? Aquele Brigão, xarope. reclamava muito, mas eu vejo assim, como um jogador que reclamava demais, cara, realmente eu não tô me lembrando alguém assim, não. Eu fico com o Donizete mesmo. Realmente ele pode ganhar esse título aí mesmo. Melhor treinador? Ah, cara, aí eu tive muitos bons treinadores também que, como eu falei já nessa live aqui, cara, Paulinho Benga, sem dúvida nenhuma, foi um dos que me ensinou muita coisa. Robert Valdavino, um treinador que na época, cara, na década de 90, não tinha treinador que tinha os treinamentos que ele tinha. Robert Valdavino, as pré-temporadas do Robert Valdavino era só treino com bola, era coisa fantástica, coisa que o jogador gostava. Mas o jogador tinha que estar bem condicionado fisicamente para aguentar os treinos dele, porque se não tivesse, não dava conta. Eu aprendi muito com esses treinadores. Osmar Guarnelli, não podia deixar de citar, que foi um treinador que me lançou no profissional, entendeu? Um treinador que viveu o eixo Rio-São Paulo, né? Um cara que jogou em time grande. Trabalhei com o Osmar Guarnelli não só no Vila de Goiás, mas no Vila de Minas também. Inclusive, o auxiliar dele lá no Vila de Minas era nada mais, nada menos do que o Luizinho, zagueiro da seleção brasileira. Entendeu? Então, cara, realmente... Mas eu para destacar aí, eu destaco o Paulinho Benga pela importância que ele teve na minha carreira, né? E o Robert Valdavino, que foi um dos grandes treinadores que eu tive no profissional. É isso, gente. Nossa live chega ao fim. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Agradecer você, Christian, por ter tirado um tempo da sua agenda aí para nos atender, contar histórias aí sobre a sua passagem no Vila, sobre o futebol em geral, né? Tem tanto tempo que ainda queria falar, mas nosso tempo já está encerrando. E quero agradecer por você ter participado. O espaço está aberto para você voltar. E logo, logo espero que eu e você possamos ver o Vila na Série A, que o time possa crescer cada vez mais. E uma opinião minha, pelos seus comentários aí, você também poderia investir na mesma área do time aí como comentarista. Obrigado, Douglas. Vai, quem sabe, né? Tamo junto aí. Como eu disse, o futebol tá na veia. Qual que é a função que eu vou desempenhar, eu não sei não. Mas eu tô até vendo aqui, rapaz, o Alessandro aqui lembrando mais ranzinhos o Kaká, né? Rapaz, lembrando bem, o Kaká era enjoado dentro de campo, rapaz. Meu Deus do céu. Era enjoado dentro de campo esse Kaká, viu? Mas é parceiro, né? Amigo, né? Então, a gente tem que... Mas eu fui muito feliz, cara, muito feliz no Vila Nova. Te agradeço demais pela oportunidade de poder fazer essa live aqui, tá? Sempre que for chamado, estarei presente, né? Eu sei que você tem inúmeras pessoas aí, mas já me coloco à disposição sempre que precisar. Estou à sua disposição aí. Gostaria de mandar um abraço a todos aí que participaram da live. E me desculpa se alguns não foram lembrados aí, né? Mas fica o meu abraço aí, carinhoso aí para todos que participaram aí, que estiveram junto com a gente aí. Obrigado, Cristian. Eu fico feliz aí por você ter interesse de voltar novamente. A gente vai combinar
logo, logo ter a sua participação aqui novamente na Live Colorado. E espero também que a diretoria do Vila valorize, igual você, Kaká, Sabino. Eu acho que uma coisa que a diretoria deveria fazer é valorizar essas pessoas que foram tão importantes na história do Tigrão, que às vezes a gente passa batido, lembra do Rony, lembra do Tim, lembra do Anderson, mas eu acho que tem tanta gente aí que ajudou esse clube chegar onde está hoje, né? E não só pro seu trabalho dentro de campo, fora também, como na base, tanta gente, tanta galera boa que você revelou, né? E também seu trabalho como treinador, por todo o serviço que você prestou no Vila, eu acho que você deveria ser mais valorizado pela diretoria, né, como uma homenagem por tudo que você prestou no clube. Obrigado, Douglas. Obrigado pela oportunidade e realmente eu creio que o Vila Nova poderia realmente valorizar mais esses profissionais que fizeram a história, né, cara, dentro do Vila Nova. Graças a Deus, o Vila Nova é um clube onde eu fui campeão como atleta, campeão como treinador, fui artilheiro de campeonato goiano, fomos campeão brasileiro, fomos campeão goiano. Então, assim, eu acho que merece, né? Eu acho que é mais do que merecido um pouco aí de reconhecimento. Não que eu cobre isso, não, e nem que isso vá fazer uma grande diferença, mas eu acho que realmente vale a pena mesmo valorizar um pouco dessa galera que tem o Vila Nova no sangue, né? E quando o Vila não faz isso, eu faço. Fica com Deus, gente. Um abraço a todos. Um abraço, Christian. Fica com Deus. Valeu, até a próxima. Obrigadão. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Obrigado, gente. Até mais.